Olá, nós vamos iniciar hoje uma sequência de aulas envolvendo radicais. Nós vamos chamar de radiciação, é a operação de radiciação. Nesse estudo, nós não vamos trabalhar pura e simplesmente com cálculo de raízes como a gente faz. Nós vamos usar propriedades, nós vamos trabalhar com propriedades dos radicais que vão nos facilitar a fazer cálculos com esses radicais. E nós vamos perceber também que muitos radicais, que representam números irracionais, aquelas raízes não exatas, e até as raízes exatas também, quando a gente usa as propriedades, facilita esse cálculo e facilita inclusive na forma de apresentação do resultado, que não vai aparecer com muitas casas decimais, mas vai aparecer em forma de um radical mais simples. Vamos na nossa aula, então. Então, radiciação, conceitos e propriedades. Bom, primeiro a nomenclatura da radiciação. A gente vai ver aqui como é que os termos, relembrar como os termos da radiciação, como eles são chamados. Então, nós temos aqui, considerando uma raiz enésima. O que a gente vai representar aqui por raiz enésima? Aqui nós temos o índice n. Então, esse n, uma raiz enésima, ela está representando qualquer tipo de raiz. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. O que vai determinar o tipo de raiz é o número que vai aparecer aqui nesse índice, certo? Então, nós temos aqui, olha, o A, que está aqui dentro do radical, ele é chamado de radicando. O N é o índice. O B é o resultado, é a raiz propriamente dita. E aqui nós temos o símbolo que representa a operação de radiciação, que a gente vai chamar de radical. Bom, a representação da radiciação, ela é uma operação onde a gente vai procurar um número que vai satisfazer uma determinada potência. Por isso a gente sabe que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, se nós considerarmos dois números A e B, esses números definimos como raiz enésima de A como sendo um número que, quando elevado a n, seja igual a A. Então, nesse caso, vamos representar por B, ou seja, então o que nós temos? Vamos representar o que nós acabamos de falar. Nós temos aqui um radical, o A é o radicando, o N é o índice, então nós temos uma raiz enésima de A, que está dando como resultado quem? O B. O que nós vamos indicar essa questão? Como é que ela vai se transformar na potenciação? Se nós pegarmos o valor de B, que é a raiz, e elevarmos a esse índice N, que vai aqui no caso ele já vai ser transformado numa potência, nós vamos encontrar o valor de A que está aqui dentro do radical. Então aqui a gente comprova que a potenciação e a radiciação, elas se equivalem. Uma é o inverso da outra. O que uma faz, a outra desfaz. Então, um exemplo de uma situação como essa. A raiz quadrada de 36 é 6. Por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque se eu pegar o 6 e elevar ao quadrado, eu vou encontrar 36. Então, aqui embaixo a gente tem essa representação. Olha só, raiz quadrada de 36 igual a 6. Se eu pegar o 6, que estava representado pelo B na nomenclatura anterior, que nós colocamos, e elevar a esse índice 2, que aqui é o expoente, eu vou encontrar o 36. Então, o 2, ele está aqui transformado em um expoente, o 36, que é o radicando, ele é o resultado aqui, da potência, e o 6 se transforma na base dessa potência. Bom, a gente começa aqui agora a falar das propriedades operatórias em relação à radiciação. Essas propriedades elas vão ser muito importantes para nós nos cálculos que nós vamos fazer posteriormente. A gente vai estar sempre relembrando essas propriedades. Então vamos lá. A gente tem aqui a primeira propriedade. O que essa propriedade fala para nós? Ela fala para nós que toda vez que você tem dentro do radicando, uma potência onde o expoente dessa potência é igual ao índice, nós podemos fazer um cancelamento. Então, olha só,
eu tenho aqui a raiz quinta de 9 elevado à quinta. O índice do radical é igual ao expoente do radicando. Então, se eu cancelar, eu vou encontrar quem? O 9. Uma situação simples, aqui a gente tem um número maior, mas uma situação simples. Se a gente tivesse aqui, olha, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. 2 igual a 2. Se eu cancelar, vai sobrar quem? Vai sobrar o 3. 3 elevado ao quadrado não é 9? Quanto que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, essa primeira propriedade nada mais é uma forma da gente calcular uma raiz. E o que eu fiz com esse 9 que estaria aqui no caso? Esse número 9 elevado à quinta. Aqui foi feita uma fatoração, né? 20 elevado à nona também tem uma fatoração. Então, aqui, índice igual ao expoente, índice igual ao expoente, eu posso cancelar, e no momento que eu faço esse cancelamento aqui, na verdade, eu estou dividindo o 5 por 5, que dá 1, e o 5 por 5, que dá 1. Por que o radical não existe mais aqui? Porque não existe raiz de índice 1, né? Então, por isso 9 sozinho. A mesma coisa aqui, ok? A propriedade 2, segunda propriedade, é uma propriedade muito importante, é a propriedade do expoente racional. O que é expoente racional? Expoente, vamos falar uma nomenclatura para a gente entender. Expoente fracionário, certo? Então, o que é esse expoente fracionário? Pode ser uma fração, pode ser um número decimal também, como a gente tem num exemplo aqui abaixo, mas o que essa propriedade vai dizer para nós? Toda vez que a gente tiver uma potência com um expoente fracionário, na verdade, essa potência ela está representando uma raiz. E como que ela representa essa raiz? Aqui nós temos a base do expoente, da potência de expoente fracionário. Essa base dessa potência de expoente fracionário, ela vem aqui, está aqui no radicando, certo? Ela vai ser o meu radicando. Agora, o que vai formar o meu radical? O numerador, ele vai ser o expoente desse radicando, expoente de A. E o denominador, ele vai ser o índice dessa raiz. Então, olha, o que a propriedade 2, na verdade, ela vai nos indicar? Ela vai nos indicar uma outra forma de representar uma raiz, a forma de uma potência de expoente, que é uma fração. O numerador da fração é o expoente do radicando, como nós falamos, o m, e o denominador é o índice da raiz. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 elevado a 2 terços. Eu escrevo o radical, coloco o 5. O 2, que é o numerador, ele vai ser o expoente do 5, expoente do radicando. E o denominador, ele vai ser o índice do meu radical. Então, na verdade, quando eu escrevo 5 elevado a 2 terços, o que eu estou representando? Eu estou representando a raiz cúbica de 25. 5 elevado ao quadrado, 25, raiz cúbica de 25. Então, aqui são formas diferentes de representar o mesmo número. 7 elevado a 4 sétimos, a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o 7, que é a base, ele vai estar no radicando. O 4 é o numerador do meu expoente fracionário, ele vai ser a potência, né, do radicando. E o denominador da expoente fracionário vai ser o índice. Então, eu vou ter a raiz sétima de 7 elevado à quarta potência. Esse expoente também poderia ser um expoente decimal, um número racional, como nós falamos, né? Então, eu tenho aqui, olha, 16 elevado a 0,25. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu transformo esse 0,25, né, 25 centésimos, em um expoente, em uma fração. Escrevo o número 25, duas casas, 2 zeros. Então, eu tenho 25 sobre 100. 25 sobre 100, eu posso simplificar. 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Então, na verdade, eu tenho 16 elevado a 1 quarto. Agora, eu posso, já está simples, né? Eu posso escrever em forma de um radical. O que nós vamos ter aqui? O 16, ele vem para cá. O 1, ele vai ser o expoente do radicando. Então, aqui, 16 elevado a 1, que é o próprio 16, eu não preciso escrever esse expoente. E o 4 vai ser o índice do radical. Então, nós vamos ter a raiz quarta de 16. Isso é uma raiz exata.
16 tem raiz quarta, é o 2. Por que que é o 2? Se eu fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 elevado à quarta vai ser igual a 16. Né? Aqui nós temos o 3 elevado a 0,5, também um número decimal. 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Se eu simplificar 5 décimos, dividindo por 5 vai dar 1, dividindo por 5 vai dar 2. Então nós vamos ter aqui, ó, o 3, o 2 ele vai ser o índice, então uma raiz quadrada, e o 1 vai ser o expoente aqui. Então nós vamos ter o quê? 3 elevado a 0,5 representa nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de 3. Na propriedade 3, que a gente vai chamar de produto de raízes de índices iguais, né, nós vamos verificar o quê? Que toda vez que nós temos uma multiplicação de dois radicais que tem o mesmo índice, né, no caso aqui o índice é n, o que nós podemos fazer? Nós podemos transformar isso em um radical só e vamos multiplicar os dois radicandos. Então, o a multiplicando o b e o índice permanece. Então, nessa propriedade 3, ela vai afirmar para nós que o produto entre duas raízes com índices iguais é o produto dos radicandos. Então, nós temos aqui dois exemplos, olha só. Na letra A, nós temos a raiz cúbica de 2 multiplicando a raiz cúbica de 4. O que nós podemos fazer aqui? Como o índice é o mesmo, nós vamos manter um radical só, vamos pegar os dois radicandos e vamos multiplicar. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, vamos ter a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é uma raiz exata, 2. Por quê? 2 elevado ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. O segundo exemplo, nós temos a raiz quinta de 2 multiplicando a raiz quinta de 7. O índice é o mesmo, então nós vamos manter um radical só com esse índice, raiz quinta, e vamos multiplicar 2 vezes 7, que vai ficar aqui, e 2 vezes 7 é 14. Então, nós vamos ter a raiz quinta de 14. Não é uma raiz exata, então ela fica escrita dessa forma. A propriedade 4, ela vai ser uma propriedade análoga à propriedade que nós acabamos de ver, que é a propriedade 3. Né? Ela vai falar do quociente de raízes de índices iguais. Então, aqui nós temos duas raízes, raiz enésima de A, né? E a raiz enésima de B. E o que essa propriedade vai dizer para nós? Ela vai dizer o seguinte, que a divisão entre duas raízes de índices iguais, ela vai ser uma raiz de mesmo índice da divisão dos radicandos. Então, olha só, o A é um radicando, o B é o outro radicando. Eu vou dividir o A por B. E aqui nós vamos representar em forma de uma fração. Poderíamos representar A dividido por B? Poderíamos, mas a gente vai sempre representar em forma fracionária, por quê? Essa divisão, se ela for exata, escrever A dividido por B não tem problema. Mas, se ela não for uma divisão exata, a gente vai deixar escrito em forma de fração. Né? Então, vamos ver isso aqui em dois exemplos. Nós temos aqui a raiz nona de 2π dividido pela raiz nona de π. O índice é o mesmo, então nós vamos ter o quê? A raiz nona de 2π dividido por π. Por que nós cortamos esse π? São iguais, então, quando eu tenho numa fração algo igual no numerador e no denominador, eu posso fazer um cancelamento. Cancelamos, ficamos somente com o 2 no radicando, então nós vamos ter a raiz nona de 2. Aqui na letra B, nós vamos ter a raiz sexta de 24 dividido pela raiz sexta de 6. Então, nós vamos manter esse índice 6 e vamos escrever a divisão, 24 dividido por 6. Aqui é o caso que nós falamos anteriormente. Se eu escrevesse 24 dividido por 6, né, de forma direta, seria a mesma coisa, mas escrevemos em forma de fração, que é uma divisão também. Então, 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, nós vamos ter aqui raiz sexta do número 4. A propriedade 5, potência de uma raiz. Então, aqui o que está dizendo? Eu tenho um radical, a raiz enésima de A, e eu estou elevando esse radical a uma determinada potência. Então, o que acontece quando eu tenho um radical elevado a uma potência?
eu pego esse expoente ao qual o radical está sendo elevado e trago ele para ser expoente do meu radicando. Então aqui, olha, o m, a raiz enésima de a estava elevada a m, então agora eu tenho a raiz enésima de a, só que agora o m se transforma no expoente de a. Então, olha, a propriedade 5 ela vai nos dizer que uma raiz enésima elevada a um determinado expoente m é igual à raiz enésima do radicando elevado ao expoente. Vamos ver isso numericamente. Olha só, nós temos a raiz quarta de 5 elevado ao quadrado. Então, olha, o 2 ele sai do parêntese e vem para ser o expoente aqui do nosso radicando. Então, nós vamos ter a raiz quarta de 5 elevado ao quadrado. E quanto que é 5 elevado ao quadrado? 25. Então, raiz quarta de 25. A raiz décima de 5 elevado à décima. Então, olha, o 10 ele se transforma no expoente aqui do radicando, então nós vamos ter a raiz décima de 5 elevado a décima, e aqui a gente pode voltar lá na primeira propriedade, índice igual ao expoente do radicando. Podemos fazer aqui um cancelamento, e vamos ter simplesmente o número 5. A propriedade 6 é raiz de outra raiz. Então, olha só, eu tenho uma raiz de uma outra raiz que está lá dentro. Então, a gente pode também dizer radical de um radical. Como é que a gente resolve essa situação? Eu poderia resolver essa raiz interna e depois resolver novamente aqui, mas eu posso aplicar a propriedade e fazer o seguinte, faço um cálculo só. Eu multiplico os dois índices, né, n vezes m, e vou ter aqui o meu radical mais simples, né? Então, olha só, quando nós nos deparamos com uma raiz de outra raiz, basta conservar o radicando e multiplicar os índices das raízes. Então, o que a gente vai ter aqui? Olha, uma raiz cúbica da raiz cúbica de 1. Como é que a gente pode fazer esse cálculo? 3 vezes 3, 9, repete o número 1, e a raiz nona de 1 é 1. Raiz décima da raiz primeira de 4. Então, o que nós podemos fazer? 10 vezes 1, 10, e o 4 permanece, então vamos ter a raiz décima do número 4. E a propriedade 7, que é a última propriedade que nós vamos estar falando, ela vai falar da simplificação de radicais. Nós falamos no exemplo anterior, a gente já citou essa situação. O que significa essa simplificação de radicais? Simplificar um radical significa você pegar esse índice e esse expoente do radicando e dividir ou multiplicar por um mesmo número diferente de zero, né? Então, como a gente pode transformar isso numa potência de expoente fracionário, fração a gente pode simplificar. Então, aqui a gente usa o mesmo raciocínio, né? O n é o denominador da minha fração, o m é o numerador, então eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero, ou multiplicar. Eu vou encontrar uma radical equivalente no caso, né? Então, a propriedade 7 ela vai afirmar para nós que em uma raiz enésima de uma potência, podemos multiplicar ou dividir. Na maioria das vezes, a gente vai fazer uma divisão. O índice e o expoente do radicando por qualquer número, desde que seja diferente de zero. Aqui a gente tem um resumo das propriedades que nós falamos, pelo menos das mais importantes. Olha só, as propriedades da radiação vão ser muito úteis, então a gente precisa, relembrando aqui, o que a gente pode fazer? Aqui falamos da última propriedade que a gente acabou de dizer, sobre a simplificação. Aqui está usando uma multiplicação por um mesmo número, mas nós podemos também dividir. Aqui, a propriedade da multiplicação de dois radicais de mesmo índice. Nós mantemos o radical, o índice permanece, e nós multiplicamos o A vezes o B. Aqui, a propriedade da divisão de dois radicais de mesmo índice, onde a gente transforma em um radical só, dividindo o numerador pelo denominador. E aqui uma afirmativa sendo B diferente de zero. Por quê? Porque não existe fração, né? Não existe divisão por zero, não existe fração de denominador zero. Aqui a propriedade da potência, né, de um radical. O que nós fazemos nessa propriedade? Trazemos o expoente para dentro do radical, que vai ser o expoente do nosso radicando, né? E aqui, raiz de uma raiz. Então, o que a gente faz também? Pegamos os dois índices, n e m, multiplicamos um pelo outro. E aí a gente tem essa aplicação da nossa propriedade. Bem,
chegamos ao final, né? Agora a gente vai fazer alguns exercícios do livro, né? Então gostaria que vocês lessem no livro de vocês, da página 36 a 42, que vai estar falando sobre as propriedades. Vocês vão copiar e responder no caderno de vocês a página 37, do número 1 ao número 5, e a página 40, do número 1 ao número 8. Eu coloquei aqui esses links, mas eu vou disponibilizar no grupo também os links dessas videoaulas aqui que vão tratar sobre esse assunto e que vão nos ajudar a entender melhor, né, sobre o conteúdo. Bem, chegamos ao final da aula, né? Essa é uma aula inicial, então aqui nós trabalhamos somente com conceitos, né? É importante que a gente tenha entendido esses conceitos, mas agora, numa próxima aula, nós vamos trabalhar a aplicação desses conceitos, certo? Então vai ficar mais claro para vocês a utilização disso aí. Mas façam os exercícios, façam as aplicações, como eu já falei, ajudem os colegas, mandem as suas dúvidas. Um forte abraço e fiquem com Deus.